Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro dia da leitura de Biologia da Crença, um livro que vai te levar para um mergulho no mundo que você não tinha prestado atenção até aqui. A mente consciente está muito além da mera programação genética. Ao escrever este livro, sinto-me como se estivesse desenhando uma linha na areia que divide a história da humanidade. De um lado está o neodarwinismo, que dispõe a vida como uma eterna batalha entre robôs bioquímicos, e do outro está a nova biologia, que a considera uma jornada de cooperação entre indivíduos de vontade própria que podem se programar para criar uma existência cheia de felicidade. Ao cruzar essa linha, passamos a entender claramente os conceitos da nova biologia, encerrando definitivamente a polêmica sobre aquilo que é natural em nós ou o que herdamos de nossos pais. Percebemos que a mente consciente está muito além da mera programação genética. Creio que neste momento vivenciamos uma mudança profunda e pragmática em nosso modo de ver a vida, algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época. Aos leigos que estiverem preocupados imaginando que este livro é muito técnico, aviso que podem ficar tranquilos. Mesmo em minha fase mais acadêmica, quando vivia de terno e gravata em intermináveis reuniões, jamais deixei de fazer algo que adoro: lecionar. Em minha fase pós-acadêmica, me permitiu colocar em prática toda a minha experiência de professor, pois viajei pelo mundo apresentando os princípios da nova biologia a centenas de pessoas. Tive de adaptar meu conhecimento acadêmico e utilizar uma linguagem acessível a todos, com exemplos e ilustrações muito claros. São os que utilizei neste livro. O capítulo 1 é sobre a inteligência das células e quanto elas podem nos ensinar a respeito de nossa mente e de nosso corpo. O capítulo 2 mostra as evidências científicas de que os genes não controlam os seres vivos e apresenta as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, natureza, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. É uma nova face da ciência, que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, incluindo o câncer e a esquizofrenia. O capítulo 3 é sobre a membrana ou pele das células. Você já deve ter ouvido falar que o núcleo das células contém DNA, mas talvez ainda não saiba sobre a membrana que as reveste. A ciência hoje pesquisa e revela detalhes sobre algo que eu já havia concluído 20 anos atrás, que a membrana é o verdadeiro cérebro de toda a atividade celular. O capítulo 4 trata das descobertas da física quântica e seu impacto sobre a compreensão e o tratamento das doenças. Mas, infelizmente, a medicina tradicional ainda não a incorporou às suas pesquisas ou mesmo à sua formação acadêmica, o que apresenta grandes perdas, tanto para a ciência quanto para a humanidade. No capítulo 5, explico por que dei a este livro o nome de A Biologia da Crença. Os pensamentos positivos têm um efeito profundo sobre nosso comportamento e sobre nossos genes, mas somente se estiverem em harmonia com a nossa programação subconsciente, e o mesmo vale para os pensamentos negativos. Quando entendemos como as crenças positivas e negativas controlam a nossa vida, podemos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade.
O capítulo 6 mostra que tanto as células quanto as pessoas precisam crescer e se desenvolver, e como o medo pode impedir esse processo. O capítulo 7 é sobre a paternidade consciente. Como pais, precisamos entender o papel que desempenhamos na programação das crenças de nossos filhos e o impacto dessas crenças em sua vida. Recomendo a leitura deste capítulo, mesmo a quem não tem filhos, pois um dia todos fomos crianças. E entender esse mecanismo é crucial, mesmo agora que somos adultos. No epílogo, explico como a nova biologia me fez perceber a importância da integração espírito-ciência e como isso modificou radicalmente a visão agnóstica e científica que eu tinha a respeito do mundo. Você está pronto para usar sua mente consciente e ter mais saúde, felicidade, amor, sem a necessidade de recursos da engenharia genética ou de medicamentos? Está pronto para abrir sua mente a uma realidade diferente daquela que foi criada pelos modelos médicos, considerando o corpo humano uma simples máquina bioquímica? Não se preocupe. Não estou apresentando um produto novo ou uma nova religião. É apenas um convite para que você deixe de lado por alguns instantes todas as crenças impostas pela mídia e pela ciência tradicional, para vislumbrar o universo que se abre à sua frente com as descobertas da nova ciência. Capítulo 1. Lições da placa de Petri 2. Recipiente celular raso de vidro ou plástico, usado para fazer cultura de micro-organismos. Nota da tradutora. A inteligência das células e dos alunos. Problemas no paraíso. Em meu segundo dia no Caribe, conheci meus alunos, 100 ansiosos estudantes de medicina, e percebi que nem todas as pessoas viam aquela ilha como eu, um refúgio pacífico e tranquilo no meio do oceano. Para aqueles estudantes, Montserrat era a última chance de transformar o sonho de se tornarem médicos em realidade. Eram quase todos norte-americanos, da costa leste, com idade e etnias variadas. Um deles, aposentado e com 67 anos de idade, estava ansioso para aprender coisas novas. A formação deles também era bem heterogênea. A maioria tinha cursado apenas o colegial, mas também havia professores, contadores, músicos, uma enfermeira e até um contrabandista. Apesar de todas as diferenças, tinham duas características em comum. A primeira é que haviam sido eliminados pelo competitivo processo seletivo das escolas de medicina dos Estados Unidos. A segunda era que tinham intenção real de se tornarem médicos e não desperdiçariam aquela chance de obter o seu diploma. A maioria tinha economizado durante anos para pagar aquele curso e as despesas de morar em um país estrangeiro. Muitos estavam se aventurando sozinhos fora de casa pela primeira vez, longe da família e dos amigos. E também boa parte vivia em condições precárias naquele campus. Mas, apesar de todos os obstáculos e contratempos, nada os fazia mudar de ideia. Estavam decididos a se tornarem médicos. Pelo menos, era o que parecia quando iniciaram o curso. Antes de mim, tinham tido 3 professores de histologia, biologia celular. O primeiro abandonou os alunos porque teve de resolver problemas pessoais e simplesmente foi embora, 3 semanas depois de se iniciarem as aulas. A diretoria encontrou outro para substituí-lo, mas esse também não pôde continuar porque ficou doente. Para que os alunos não ficassem sem aulas, um professor de outra matéria lia com eles trechos dos livros em sala de aula. Claro, isso não era produtivo e só os entediava, mas pelo menos fazia com que cumprissem a carga horária de palestras, um pré-requisito das bancas examinadoras para a prática da medicina nos Estados Unidos. Então,
Pela quarta vez, em um mesmo semestre, os alunos tinham um novo professor. No primeiro dia, falei rapidamente sobre minha formação acadêmica e minhas expectativas para o curso. Deixei bem claro que, mesmo estando em um país estrangeiro, meu nível de exigência para com eles seria o mesmo que tinha para com meus alunos em Wisconsin. Teriam de passar pela mesma bancada acadêmica, não importava se estivessem estudando. Tirei então uma pilha de exames de minha pasta e distribuí entre eles, explicando que se tratava de um teste de conhecimentos gerais. Já estávamos no meio do semestre e por isso deveriam ter base suficiente para fazê-lo. Eram 20 questões de um teste de histologia do primeiro trimestre da Universidade de Wisconsin. Durante os primeiros 10 minutos de prova, a sala ficou em silêncio mortal. Depois, alguns alunos começaram a suar e a bufar, e o desespero se espalhou pela sala mais rápido do que o vírus ebola. Ao final dos 20 minutos de prazo que eu havia estipulado, todos estavam em pânico. Quando disse tempo esgotado, houve uma chuva de gemidos e reclamações. A pontuação mais alta foi de 10 respostas corretas. A maioria não acertou mais de 7. E o resto acertou 2 ou 3 por mera sorte. Todos me olhavam chocados. Perceberam claramente o que os esperava. Metade do semestre havia se passado, mas teriam de recomeçar tudo outra vez, desde o início. Como a maioria ali já tinha sido reprovada em outros cursos, conhecia bem o protocolo. Seus olhares pareciam os daqueles filhotes de foca prestes a serem abatidos que vemos nas fotos do Greenpeace. Meu coração disparou. Imaginei que provavelmente a maresia e o ar daquela ilha estivessem me tornando um pouco mais generoso. Sem pensar duas vezes, disse a eles que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que estivessem preparados para os exames finais, desde que também se esforçassem para isso. Percebendo minha sinceridade, eles pareceram se acalmar um pouco. Sentia-me como um treinador preparando o time para a disputa final. Expliquei a eles que não eram menos inteligentes que os alunos que tive nos Estados Unidos. A única diferença era que ainda não estavam, como eles, acostumados a estudar muitas horas por dia e a memorizar grandes quantidades de material em pouco tempo, uma característica essencial para alunos de faculdade. Expliquei também que histologia e biologia celular não são cursos de teoria muito complexa. A natureza segue princípios muito simples, fáceis de assimilar. Prometi que, em vez de pedir que memorizassem tudo, explicaria passo a passo o funcionamento das células para que entendessem os princípios básicos e complementaria a prática de laboratório com palestras sobre teoria no período da noite. Pareceram mais animados após essa explicação e saíram da sala determinados a não deixar que mais aquele obstáculo os impedisse de atingir seus objetivos. Quando todos saíram e parei para pensar no tamanho da responsabilidade que havia assumido, meu ânimo diminuiu. A maioria daqueles alunos não tinha conhecimento prévio suficiente para um curso de medicina, mesmo os mais capacitados. Percebi que a experiência acadêmica naquela ilha poderia acabar sendo uma grande perda de tempo e desperdício de esforços, tanto para mim quanto para eles. Comecei a achar que lecionar em Wisconsin era bem mais fácil. Eu dava apenas 8 das 50 aulas do curso de Histologia Biologia Celular. O corpo acadêmico era bem maior e havia vários professores para cada matéria. Claro, tinha de conhecer o conteúdo de todas elas, pois também era responsável pelo acompanhamento das aulas de laboratório e respondia às questões dos alunos. Mas conhecer a matéria e ter de apresentar todo o conteúdo não é a mesma coisa. Tinha sexta-feira e o final de semana para pensar na situação.
Se isso tivesse acontecido na época em que eu estava em Wisconsin, provavelmente teria recusado o convite para lecionar a matéria. Mas quando me sentei naquela tarde perto da piscina para assistir ao maravilhoso pôr do sol do Caribe, minha angústia se transformou em alegria. Fiquei contente porque, afinal, pela primeira vez em toda a minha carreira de professor, seria responsável por todas as matérias do curso de biologia, sem ter de adaptar ao estilo ou às restrições de um corpo acadêmico. As células são seres humanos em miniatura. Ao contrário das expectativas, aquele curso de histologia acabou sendo o mais estimulante e intelectualmente profundo de minha carreira acadêmica. Como tinha liberdade para desenvolver o conteúdo da maneira que desejasse, resolvi colocar em prática uma técnica que tinha em mente havia anos. Sempre achei que comparar a célula a seres humanos em miniatura poderia facilitar muito a compreensão dos alunos sobre a fisiologia e comportamento. Montei então um esboço do curso com base nessa ideia e o resultado pareceu bem interessante. Muito provavelmente, despertaria em meus alunos o mesmo entusiasmo que eu tinha em relação à ciência quando criança. Apesar de não gostar do aspecto burocrático da vida acadêmica, com todas aquelas reuniões e festas chatas, toda vez que entrava em um laboratório para fazer pesquisas, me sentia exatamente como aos 7 anos de idade, feliz e entusiasmado. A ideia de comparar células a seres humanos se desenvolvia cada vez mais em minha mente, pois, após tantos anos observando-as por meio do microscópio, sentia-me como um grão de areia diante de uma forma de vida tão complexa e imponente, embora anatomicamente simples, exatamente como uma placa de Petri. Você provavelmente aprendeu na escola alguns conceitos básicos sobre os componentes de uma célula. O núcleo, que contém o material genético, a mitocôndria, que produz energia, a membrana que reveste o citoplasma, que fica entre eles. Mas dentro de cada uma dessas partes, aparentemente tão simples, há um vasto universo. A estrutura das células envolve tecnologia tão avançada que os cientistas ainda não conseguem compreendê-la totalmente. Minha técnica de compará-las a seres humanos certamente parecia heresia para a maioria dos biólogos. Tentar explicar a natureza de um ser humano não utilizo, não uti, oh, meu Deus, espera. Tentar explicar a natureza de um ser não humano utilizando como referência o comportamento humano é chamado antropor, antropomorfismo. Os verdadeiros cientistas consideram o antropomorfismo um verdadeiro pecado mortal e criticam os cientistas que o utilizam. Mas naquele momento eu tinha um bom motivo para quebrar as regras. Os biólogos estudam e compreendem os processos da natureza por meio da observação e do desenvolvimento de hipóteses sobre seu funcionamento. E para se certificar de que estão no caminho certo, realizam experiências. Portanto, criar hipóteses e experiências requer mecanismos de raciocínio sobre como as células ou outros organismos vivem. O que os cientistas ainda não perceberam é que, a partir do momento que aplicam soluções e pontos de vista humanos para desvendar os mistérios da vida, estão praticando antropomorfismo. Não importa quanto se discuta o assunto, a ciência e a biologia possuem características humanas. Pessoalmente, acredito que a crítica ao antropomorfismo ainda seja remanescente da Idade Média, quando os líderes religiosos negavam qualquer relação entre os seres humanos e as outras espécies criadas por Deus. Entendo que é um exagero comparar objetos como lâmpadas, rádios ou ferramentas a seres humanos,
mas não vejo problema quando se trata de organismos vivos. Somos todos organismos multicelulares e, portanto, temos muito em comum em termos de comportamento, se comparados às nossas células. Também entendo que é necessário um tipo diferente de percepção quando se trata de estabelecer paralelos desse tipo. Historicamente, nossas crenças judaico-cristãs nos levaram a acreditar que nós somos seres inteligentes e criados por meio de um processo diferente e totalmente distinto daqueles utilizados para plantas e animais. Isso nos faz sentir superiores em relação a todas as formas de vida menos inteligentes, especialmente os organismos que se encontram em posições menos elevadas na cadeia evolutiva. Mas esse tipo de conceito está totalmente fora da realidade. Quando observamos outros seres humanos como entidades individuais ou consideramos nós mesmos organismos únicos, ao vermos nossa imagem refletida em um espelho, estamos corretos de certa forma, ao menos em nível de observação. Mas, quando nos reduzimos ao tamanho de uma célula para analisar nosso próprio corpo sob a perspectiva celular, passamos a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Não nos vemos mais como uma entidade única, e sim como uma comunidade de mais de 50 trilhões de células. Enquanto preparava minhas aulas para aquele novo curso, uma enciclopédia que eu usava quando criança me vinha à mente com frequência. A parte de ciências tinha uma ilustração de 7 páginas transparentes e sobrepostas, mostrando o corpo humano em detalhes. A primeira mostrava a figura de um homem nu. A segunda mostrava o mesmo corpo, porém sem pele, com os detalhes da musculatura. A cada página viam-se detalhes diferentes, como o esqueleto, o cérebro, a estrutura nervosa, as veias e os órgãos internos. Adaptei a ideia ao meu curso no Caribe e imaginei as mesmas transparências mostrando a estrutura celular. A maior, a maior parte dos componentes da estrutura de uma célula é chamada de organela, seus órgãos em miniatura, que ficam dentro de uma substância gelatinosa chamada citoplasma. As organelas equivalem aos tecidos e órgãos do corpo humano. Possuem um núcleo, que é a sua maior organela, uma mitocôndria e o complexo Golgiense, além dos vacúolos. Os cursos tradicionais apresentam primeiro essa estrutura celular, depois passam aos tecidos e órgãos do corpo humano. Mas fiz algo diferente. Integrei as duas partes do curso, mostrando as semelhanças entre os corpos humano e celular. Ensinei a meus alunos que os mecanismos bioquímicos utilizados pelos sistemas de organela celular são basicamente os mesmos utilizados por nosso corpo. Embora sejamos compostos de trilhões de células, enfatizei que não há sequer uma nova função em nossos corpos que não estejam presentes também nos das células. Cada célula eucariótica, isto é, que contém um núcleo, possui uma estrutura funcional equivalente aos nossos sistema nervoso, digestivo, respiratório, excretor, endocrinológico, muscular, esquelético, circulatório, tegumen- tegumentar, pele, reprodutivo e até mesmo algo parecido com o nosso sistema imunológico, porém mais primitivo, que utiliza uma família de proteínas semelhantes a anticorpos do tipo ubiquitina. Expliquei também que cada célula é um ser inteligente e que sobrevive por conta própria, algo que os cientistas já demonstraram retirando células individuais do corpo para mantê-las em cultura separada. Assim como eu havia descoberto intuitivamente durante minha infância, essas células inteligentes têm vontade própria e um propósito de vida.
procuram ambientes que sejam adequados à sua sobrevivência e evitam todos os que possam ser tóxicos e ou hostis. Da mesma maneira que nós humanos fazemos, analisam as centenas de estímulos que, que recebem do microambiente que habitam para selecionar as respostas comportamentais mais adequadas e garantir sua sobrevivência. As células também são capazes de aprender com as experiências que vivenciam em seu ambiente e de criar uma espécie de memória que é passada aos seus descendentes. Por exemplo, quando o vírus do sarampo infecta uma criança, suas células ainda não amadurecidas são colocadas em ação para criar um anticorpo de proteína protetor e combatê-lo. Nesse processo, as células criam um novo gene que servirá de padrão para a fabricação de anticorpos contra o sarampo. O primeiro passo para gerar um gene de anticorpos ocorre no núcleo das células imunológicas imaturas. Em seus próprios genes, há um grande número de segmentos de DNA que contêm códigos de fragmentos moldados de proteínas. Recombinado, recombinando e montando aleatoriamente esses segmentos, as células imunes criam uma vasta gama de genes que formam uma proteína única de anticorpos. Então, quando uma célula imune imatura produz uma proteína de anticorpos que seja um complemento físico semelhante ao do vírus do sarampo, aquela célula é ativada. Células ativadas utilizam um mecanismo muito interessante chamado maturação de afinidade, que lhes permite ajustar de maneira muito precisa o formato de sua proteína de anticorpos, para que ela seja um complemento perfeito para vírus como o do sarampo. Por meio de um processo chamado hipermutação somática, as células imunes ativadas fabricam centenas de cópias de seu gene anticorpo, mas cada nova versão do gene é levemente modificada e contém um formato diferente da proteína de anticorpo. A célula seleciona a variante de genes que melhor se adapta àquela necessidade de anticorpos. Essa versão selecionada do gene também passa por vários ciclos de hipermutação somática para que a forma do anticorpo seja esculpida a ponto de se tornar o complemento físico perfeito do vírus. Quando o anticorpo esculpido se une ao vírus, desabilita-o e o marca para ser destruído, protegendo a criança do sarampo. As células criam, então, um arquivo das informações genéticas deste anticorpo para que todas as vezes que o organismo for invadido pelo vírus do sarampo, elas possam responder imediatamente. O novo gene de anticorpo também pode ser passado a todas as novas gerações em seu processo de divisão. Assim, elas não apenas aprendem sobre o vírus do sarampo, como criam um arquivo a ser herdado e propagado entre sua prole. Este magnífico processo de engenharia genética é de extrema importância, pois representa um mecanismo de inteligência inata que permite às células se desenvolver. Muito interessante, porque tem essas doenças que a gente só pega uma vez, comprovando isso que acabou de ser lido aqui. E a leitura de hoje termina por aqui, mas a reflexão só começa agora. Se você chegou a essa leitura apenas hoje, neste vídeo, você vai encontrar as leituras anteriores. Temos 2 dias de início, né, desse livro, já é o terceiro, na descrição desse vídeo. Então, se está gostando ou se gostou, aproveite e se inscreva, deixe seu like e um comentário, para eu saber que você ouviu aqui a leitura até o final. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.